Então, vou lá. Eu vou trazer aqui qual que é a minha visão sobre inteligência artificial e a gente vai tocar nos fundamentos dela, tá? Então, inteligência artificial, ele é um modelo probabilístico que faz previsão estatística, né? Super complexo, porque ninguém gosta de estatística. Eu também não gostava, eu era muito ruim quando eu tive matéria de estatística. Mas o que eu quero dizer com modelo probabilístico? Então, imagina que eu quero fazer um suco de laranja, mas eu não tenho laranja em casa, só que eu tenho uma moeda e eu vou numa maquininha de comida. Aí eu pego a minha moeda, coloco na maquininha, eu aperto um botão e eu espero que, quando eu apertei o botão de laranja, saia uma laranja. Isso é uma máquina determinística, só que a inteligência artificial não é isso. Ela é diferente, ela é estatística, ela é probabilística. Por quê? Porque eu pego a mesma moeda, eu coloco nessa máquina, só que se essa máquina ela for probabilística, a maioria das vezes ela vai me retornar uma laranja, porque foi o botão que eu apertei. Mas algumas vezes ela vai retornar uma coisa parecida com laranja, mas não é exatamente. Às vezes vai vir tangerina, às vezes vai vir acerola, às vezes vai vir completamente diferente, vai vir uma uva, tá? Porque ela não é determinística. Eu peço uma coisa e a resposta dela varia, mesmo eu pedindo a mesma coisa, tá bom? E ainda a gente tem outro termo que é a previsão estatística. O que quer dizer previsão estatística? Quer dizer que ela nunca tem certeza da resposta que ela dá. Então, se eu perguntar para ela, nessa imagem, é um gato ou um cachorro? Ela vai dizer, tem uma chance muito, muito alta de ser gato, mas ela não consegue dizer com absoluta certeza que ali tem um gato. Ela sempre diz, é muito alto, ou é muito baixo, ou eu não sei, mas ela não consegue cravar o resultado, tá? E essas duas coisas elas estão relacionadas. O que não é inteligência artificial? Alinhar as expectativas, né? Porque hoje a maioria das empresas tem algum problema que ninguém consegue resolver e aí tapa a inteligência artificial na expectativa que resolva e muitas vezes também não resolve. Então o que não é inteligência artificial? Ela não sabe tudo, ela não faz tudo, ela não acerta tudo. Sempre que colocar a palavra tudo com inteligência artificial, tipo, dá uns 2 passos para trás e fica assim, eita, alguma coisa, algo de errado não está certo. Por que ela não sabe tudo? Tá, e eu gosto de trazer o exemplo. Imagina que eu, sei lá, estou no jardim e eu quero ensinar uma criança a falar português. E eu vou pegar um livro didático com a linguagem dela, mas de português para ensinar português para essa criança, né? Se eu ensinar português para ela, ela vai saber inglês? Lógico que não, porque eu só ensinei português, né? E dentro do português, se eu passar um livro no nível educacional que ela tem, ela não vai saber, por exemplo, português jurídico. Porque eu não ensinei um português jurídico, eu ensinei um português específico. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa, ela só aprende o que ela foi treinada para fazer. Por que ela não sabe tudo? Porque ela não tem dado de tudo que acontece no mundo, né? Por que ela não faz tudo? Porque, de novo, ela não foi ensinada para fazer tudo. Então, sempre que ouve a palavra tudo, provavelmente ali tem alguma coisa estranha, tá? E é só por isso, porque ela só sabe o que ela foi ensinada para fazer. Se ela não foi ensinada a fazer uma coisa, ela não vai saber. E o que ela não faz? Aí aqui eu gosto de trazer uns memezinhos do Spider-Man. O que ela não faz? Então, de novo, e vocês vão ver que os conceitos estão relacionados lá com a maquininha que eu falei da moeda e com o fato dela nunca ter certeza no que ela faz. Então, aqui tem laser? Tem, tá. Então, se eu treinar uma inteligência artificial para reconhecer gato e cachorro, tá? Reconhecer gato e cachorro. Eu coloquei uma imagem de coruja e eu pedi para ela, qual que é o animal que está aqui? Ela vai me dizer que ou aqui tem gato ou tem cachorro. Eu não sei se vocês já brincaram, provavelmente sim, aqueles óculos de criança que a gente coloca que uma lente é azul e a outra é vermelha e a gente só enxerga azul e vermelha, mesmo que na frente esteja verde. É a mesma coisa, tá? Então ela foi ensinada a reconhecer gato e cachorro. Se eu passar uma coruja, ela não sabe o que é coruja, porque ela não foi ensinada a reconhecer coruja. Então ela vai dizer, aqui tem uma chance muito alta de ser cachorro, por mais que não faça sentido. Mas ela não sabe que aquilo não faz sentido. Beleza? Tá todo mundo acompanhando? Tá tranquilo? Opa. Tá. O que acontece? De novo, ela só sabe o que ela foi ensinada a fazer. Imagina que a mesma inteligência artificial, eu vou treinar ela, vou ensinar ela a reconhecer gato e cachorro. Porém, todos os cachorros que eu ensinei ela a reconhecer era preto e branco, e os gatos que eu passei para ela eram amarelo. Aí eu passo um cachorro amarelo. O que ela vai fazer? Ela provavelmente vai associar, cara, todo animal amarelo é um gato, porque todos os gatos são amarelos. É assim que ela pensa. Ela olha o que ela foi ensinada a fazer e ela só replica aquilo. Então, é muito importante os dados que a gente treina ela representar exatamente o que a gente quer que ela faça, tá bom?
E o pior dos casos é que se eu for tentar ensinar essa inteligência artificial a reconhecer gato e cachorro, só que as imagens que eu estou ensinando ela são imagens de baixa qualidade, logicamente ela não vai ensinar, não vai aprender. É que nem eu ensinar uma criança a se comunicar em português com rede social. Ela vai aprender um monte de coisa errada ali, porque o português das redes sociais é errado, né? Não é errado, mas é a forma informal, né? E o pior dos casos é que eu não tenho nem dados de baixa qualidade, eu simplesmente não tenho dado. Então, se eu não tiver dado, ela não vai aprender. Simples assim, tá? E aí aqui é um memezinho, então tem várias palavras que o pessoal fala, machine learning, inteligência artificial, IA generativa, IA de agentes. Se o dado for ruim, não interessa. Você está falando de machine learning, deep learning, o que for. O resultado provavelmente vai ser muito ruim também, porque ela só sabe o que ela aprendeu no dado. Aí aqui eu trouxe um tópico, como que a gente pensa em soluções de inteligência artificial, porque hoje a gente quer aplicar na nossa vida, na empresa, tem várias oportunidades e tudo mais. Então como que a gente pensa nisso, né? E aqui é mais um meme, que no final das contas, o que importa não é a solução, mas o problema que a gente está resolvendo, tá? Então, primeiro ponto, isso aqui tem até o Hugo do Startup Weekend, que eu aprendi assim, vivenciei muito, que é se apaixone pelo problema e não pela solução, tá? É muito fácil a gente entrar na empolgação, querer, não, agora eu aprendi a usar o ChatGPT, eu quero usar isso aqui em tudo que é lugar. Tá, mas calma aí, qual que é o problema que tu tá resolvendo? Porque às vezes não faz sentido. Inteligência artificial não resolve todos os problemas, ela resolve problemas específicos. Então tem que focar muito no problema, porque pode ser que não faça sentido inteligência artificial. Uma pergunta muito boa antes de pensar se faz sentido aplicar a inteligência artificial, e uma pergunta que eu sempre trago nas empresas que eu trabalho, vem uma pessoa e me pede, eu quero usar a inteligência artificial para resolver tal coisa. Beleza, se amanhã de manhã na tua mesa tivesse a inteligência artificial funcionando do jeito que tu me pediu, o que vai mudar? O que tu vai fazer de diferente? Porque se essa pessoa não for fazer nada diferente, provavelmente não tem valor nenhum. A gente só está na empolgação, a gente está animado com a solução, mas a gente esqueceu qual que é o problema. Tá? Então, a pergunta é bem simples, que muda muito a nossa percepção. Lembrar que a inteligência artificial é cara e alguém tem que pagar a conta. Se é o cliente que vai pagar a conta, aí eu tenho que ter certeza se de fato ele está disposto a pagar, porque tem muitos produtos que eu não estou disposto a pagar, porque eu não vejo valor na inteligência artificial ali. Então, alguém vai ter que pagar a conta. Ou vai ser eu, ou vai ser a empresa, ou alguma outra coisa. Mas alguém vai ter que pagar a conta. Então, tem que ter certeza dos fatos. Eu acho que se eu colocar a inteligência artificial na minha empresa, os clientes vão pagar. Beleza, isso não é um fato, isso é um achismo. Não tem garantia que eles vão pagar. E se eles não pagarem a mais por essa inteligência artificial, será que o produto se sustenta? E aí, de novo, o que o usuário realmente precisa? E aí é a diferença. O que eu acho que ele precisa e o que ele de fato precisa. É uma diferença bem sutil, mas na vida real é muito grande, tá? Aqui tem muito uma coisa, de novo, a inteligência artificial ela não tem certeza das coisas que ela faz. Então, cedo ou tarde ela vai errar, tá? E tem que ter muito claro na mente qual que é o custo desse erro. Porque, por exemplo, eu vou usar o ChatGPT para resumir um capítulo do livro. Se eu pedir para ele resumir um capítulo do livro e o capítulo do livro está errado, qual que é o custo desse erro? Para mim eu vou perder meia hora lendo o capítulo para descobrir que o resumo estava ruim. Beleza, isso tem um custo bem pequeno. Agora, se eu estou pensando em desenvolver uma inteligência artificial para reconhecer, fazer diagnóstico de câncer de mama, se esse diagnóstico for incorreto, ou vai dizer que a pessoa tem uma doença e a pessoa não tem, vai criar um caos na vida da pessoa, ou pior ainda, vai dizer que ela não tem e de fato ela tem. Então, a inteligência artificial, o erro dela varia conforme o contexto que a gente está falando. E é muito importante ter isso bem claro, porque é muito fácil achar, não, o ChatGPT se errar, o custo é pequeno, então vou usar aqui essa inteligência artificial que o custo também vai ser pequeno. A maioria das vezes não é, tá? Então tem que sempre estar atento com esse custo. Lembrar que muitas vezes, estou dando uma perspectiva de quem trabalha com inteligência artificial, é que muitas vezes demora meses, se não anos, para ter uma inteligência artificial que de fato seja boa. E aí eu tô na empolgação, não, vou criar alguma coisa de inteligência artificial, aqui numa semaninha vai ficar bom. E se não ficar bom numa semana? Se não ficar bom num mês? Se não ficar bom num ano? Será que você está disposto a continuar colocando essa energia? E a última é... Inteligência artificial não é sobre ter respostas, é sobre ter respostas que a gente confie, tá? E o exemplo que eu sempre dou, eu posso treinar um papagaio
para me dizer se... Aqui em Floripa chove muito, né? Para me dizer se amanhã vai chover. Aí eu chego de manhã e pergunto para ele, vai chover amanhã? Ele vai falar, vai chover. Aí eu vou fazendo, vai chover, vai chover. Em algum momento ele não faz a menor ideia se vai chover ou não, mas ele tá me dando uma resposta. Em algum momento ele vai acertar ao longo do ano. Só que com certeza eu não posso confiar, porque ele tá errando a maioria das vezes. Então não é sobre ter resposta, porque ter resposta eu posso treinar um papagaio para isso. É sobre ter respostas que eu posso confiar, né? E aí a gente tem essa questão que as inteligências artificiais, principalmente ChatGPT, às vezes ele alucina, né? O que é alucinar? É ele inventar uma resposta sem sentido, mas ele é muito convincente, né? Eu brinco que o ChatGPT é como se fosse um... Todo mundo tem um amigo mentiroso, só que o ChatGPT é um amigo mentiroso que ele é PhD. Ele convence muito bem, mas muitas vezes ele está mentindo, tá? E aí tem essa questão, mas a inteligência artificial da minha empresa nunca alucinou, ela nunca errou. E aí esse aqui é um paper da OpenAI mostrando que a forma como essas inteligências artificiais são treinadas, inerentemente elas vão errar, elas vão alucinar pela forma como elas são ensinadas. Então não tem modelo de inteligência artificial que não vai errar, ele sempre vai errar em algum momento. E aí, como é que eu sei que ela nunca errou? Né? Se eu não tenho uma metodologia, se eu não tenho uma prática de validar se ela está errando, eu estou achando que ela não está errando. Não é que ela não está errando, ela está errando, eu só não estou vendo o erro. Beleza? Então tem que ter isso muito claro também. Então se eu não meço, eu não sei. Eu estou simplesmente achando. E aí são detalhes pequenos, mas muita diferença na prática. E aí aqui uns riscos, né? Eu vou trazer só alguns, porque são muitos. Aqui é só o pessoal de outro meme, o pessoal de vendas dizendo que o nosso produto de AI é só plugar e rodar. E aí o cientista de dados, que é a pessoa que desenvolve, é só plugar e rezar para funcionar, né? Resultados incorretos e imprecisos. Então alguém perguntou, isso aqui é inteligência artificial de empresa grande, tá? Não é AI de botequim, não. Posso treinar 8 dias na semana? E aí ela falou, sim, é possível treinar 8 dias na semana. E de novo, o amigo mentiroso PhD. E ele ainda argumentou dizendo o porquê que é possível treinar 8 dias na semana. Beleza? Então, resultados incorretos e imprecisos. Resultados enviesados e discriminatórios. Então, se o dado que ela foi ensinada, ele está enviesado de alguma forma, a resposta vai ser enviesada. E não é porque a inteligência artificial é enviesada. Não tem nada, ela não tem sentimento, ela é só uma máquina. É porque, como ela foi ensinada, aquele dado tem viés. Então, aqui, alguém pediu para gerar uma imagem de um soldado alemão em 1943, na Segunda Guerra. E aí gerou uma imagem de uma pessoa asiática, uma pessoa negra. E aí, tipo, a provocação que eu faço. A gente sabe que isso está errado. Porque a gente tem vivência de vida. A gente sabe o que de fato aconteceu. Mas se, por exemplo, é uma criança ou uma adolescente que está usando, e hoje muita adolescente usa o ChatGPT para estudar, se ele começa a estudar sobre a Segunda Guerra e ele acha que isso aqui é verdade, imagina o problema que isso aqui dá. Bem grande, né? Dilemas éticos, que está relacionado com o anterior também, mas alguém perguntou sobre fumar durante a gravidez, e aí ele falou, os doutores recomendam fumar 2 a 3 cigarros durante a gravidez. Olha o problemaço disso aqui, né? Falta de transparências nos resultados, então é muito difícil entender como que ela está dando aquela resposta, muito difícil, porque a gente chama, inclusive, isso de modelos caixa preta. É uma caixa preta mesmo, você dá uma pergunta, te dá a resposta, você não faz a menor ideia como é que ela chegou naquela resposta. Por mais que pareça muito bom, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vê que ela consegue detectar um carro, um cachorro, uma pessoa, um semáforo, mas é muito difícil de entender por que ela disse que aqui é um semáforo, tá? E aí, conectando com as coisas que eu trouxe. Eu sei que eu estou falando um pouquinho rápido, mas é porque a gente tem pouco tempo, eu queria trazer vários tópicos. Conectando com o que eu trouxe para vocês. Ela só sabe o que ela foi ensinada a fazer. Imagina se eu vou utilizar essa inteligência artificial aqui, que detecta objetos num carro autônomo. Qual que é o problema? Tá vendo a faixa de pedestre? Ela não reconhece a faixa de pedestre. Por quê? Porque provavelmente ela nunca foi ensinada o que é uma faixa de pedestre. E aí imagina se você olhasse a imagem assim, cara, sensacional essa inteligência artificial, detecta objeto, um monte de coisa. Só que tá faltando um detalhezinho bem pequenininho, mas bem grande, que é a faixa de pedestre. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Às vezes, se perguntar o que tá faltando nisso aqui e não se perguntar o que eu tô encontrando. É uma diferença bem pequenininha.
De novo, né? Desinformação e manipulação. Então, alguém perguntou quantas pedras eu devo comer por dia. E aí ele falou, conforme os geologistas de Berkeley, tomara que eles nunca tenham visto isso, você deve comer pelo menos uma pedra ao longo do dia. E ele continuou falando, inclusive meteu o nome de um doutor aqui, Joseph Granger, suggests. E aí, cara, muito doido isso aqui. É o amigo mentiroso PhD. Isso aqui, de novo, é inteligência artificial de empresas grandes, tá? Tem outros desafios, né? Então tem o desafio energético, meio ambiente, que gasta muita energia, equivalente a países. Tem a questão da discriminação tecnológica, que não são todas as pessoas que têm acesso ao ChatGPT, por exemplo, que não são todas as pessoas que têm acesso à internet, né? Privacidade dos dados. Tem questão de fraude, deepfake, que a gente viveu muito em ano eleitoral. Tem muito poder nessas grandes empresas que detêm essas tecnologias, né? Entre outras coisas. E aí, para a gente fechar, alguns cuidados quando a gente for utilizar ou a gente for querer desenvolver alguma coisa com inteligência artificial, tá? E aprecie sem moderação esses cuidados. Aí aqui outro memezinho, né? Quando o ChatGPT responde a sua pergunta antes de você terminar de escrever essa pergunta. Recomendações. Quando a gente está interagindo com a inteligência artificial, fazer as perguntas corretas, tá? E eu coloquei corretas entre aspas porque não existe o certo e o errado. São perguntas boas que te ajudam a ter uma visão melhor das coisas. Então, o que vai acontecer quando essa inteligência artificial errar? Né? E lembra que ela vai errar, só que ela nunca te diz quando ela erra, mas ela vai errar. Então é bem sutil, tá? É muito fácil na empolgação, caraca, é isso que eu preciso. Só que não. Sempre, aqui eu acho que tem... sobrando um dá. Sempre validar as respostas com cautela, né? Então, como é que eu vou saber se ela está alucinando? Ela vai alucinar, ela vai errar alguma coisa. Como é que eu vou ter certeza que naquele momento ela está errando, né? E lembra do custo desse erro também. Lembrar que todas as inteligências artificiais elas têm viés e têm limites, porque elas são treinadas em dados da internet, e os dados da internet refletem o ser humano, e o ser humano é super enviesado, por mais que a gente sempre acredite que a gente não é. Mas todas as culturas são enviesadas, então as inteligências artificiais elas são enviesadas. E lembrar que inteligência artificial é sobre ter respostas confiáveis, não é sobre ter respostas. Porque ter resposta eu posso treinar meu papagaio para me dar um monte de resposta a qualquer momento. E é isso, gratidão por vocês ouvirem, espero que tenham gostado. Até a próxima.